material didático, essa professora é didática, ensina bem, essa pessoa tem didática, eu gosto da aula de tal professor porque é uma aula didática. Mas será que didática é isso mesmo? É sinônimo de um bom professor ou simplesmente é relacionado aos materiais relacionados à escola? Será que é isso que é didática? Nós vamos ver nesta aula de hoje que didática é algo muito além desse simples adjetivo, ok? Para a gente entender melhor o conceito de didática, primeiramente, é importante conhecermos dois conceitos um pouco mais amplos. O conceito de educação e o conceito de pedagogia, porque a didática está inserida nestes dois conceitos, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu te parabenizo, porque dentre tantas profissões você escolheu ser professor, você escolheu ser o profissional da educação. Então, se você vai ser o profissional da educação, você precisa saber a definição de educação, ok? Por que isso é importante? Porque definir o termo educação é algo muito complexo, né? Principalmente atualmente. Educação é um conceito multidimensional, ok? Pense comigo, os profissionais que de alguma forma estão ligados ao campo educacional, como por exemplo os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos ou ainda os profissionais da saúde, né, que direto ou indiretamente lidam com ensinar e aprender, se nós perguntássemos a esses profissionais o que é educação, cada um deles diria algo relacionado, provavelmente, ao seu próprio campo de conhecimento. Imagine então a resposta de um psicólogo, né? O que é educação? Ele poderia falar alguma coisa relacionada à aprendizagem de lidar com as emoções, à aprendizagem de comportamentos, né? Se perguntássemos a um sociólogo, provavelmente ele diria algo relacionado à aprendizagem de bens culturais, algo do tipo. Não é isso? Olha como a educação é um conceito extremamente amplo e multidisciplinar. Da mesma forma, se nós perguntarmos a um leigo, a alguém que não faz parte do núcleo da educação, da escola ou dessas outras profissões a que eu me referi, se nós perguntássemos a uma pessoa comum, o que ela diria sobre o que é educação? Provavelmente ela diria algo relacionado ao senso comum, como por exemplo, ensinar ou aprender sobre boas maneiras, aprender ou ensinar coisas, dizer ou ouvir de alguém o que se deve ou não fazer, ter educação, ter respeito, não é isso? Olha quantas nuances a gente tem neste processo, né? Hoje em dia, o conceito de educação assume uma identidade extremamente abrangente. Por quê? Nós temos inúmeros processos em que o sujeito está inserido. Nós estamos inseridos enquanto sujeito no campo social, na sociedade, na cultura, né, ao nosso redor, na economia do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, do mundo de uma forma geral. Nós estamos inseridos no campo político, no campo religioso, na ciência, além de inúmeras outras questões psicológicas. Então, a educação está ligada a todos esses fatores. Vamos então ver o que o professor Libânio define como educação. Acompanhem comigo na tela. Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos sociais. Portanto, pessoal, qualquer lugar em que a gente aprenda algo e que algo influencie no nosso desenvolvimento é considerado educação. Qualquer coisa que influencie no nosso desenvolvimento emocional, social, psíquico, político, social, qualquer atividade na relação com o meio que modifique o sujeito é educação. Então você já deve estar pensando, será que na minha família acontece educação? Com certeza,
né? Os nossos pais, quando passam os costumes e determinam para a gente aquilo que eles gostariam que nós fizéssemos e nos ensinam a maneira deles a agir de certa forma ou de outra forma, é educação, né? Quando a gente se relaciona no nosso meio com os nossos animais domésticos, com pessoas no nosso próprio ambiente, como familiares, vizinhos, na escola, em todo lugar em que a gente encontre alguém ou coisas, essa coisa ou esse alguém nos modifique, isso é educação, ok? De um modo geral. Percebe agora como a educação é algo totalmente abrangente? Porque hoje em dia nós estamos em muitos papéis sociais. Nós estamos lidando com a educação na internet, nós lidamos com a educação na família, nós circulamos por muitos ambientes, né? Trabalho, no caso das crianças, com os cuidadores, com os amiguinhos, né? Quando a gente viaja, nós lidamos com um outro meio, uma outra forma de cultura. Tudo isso influencia no nosso modo de pensar, de agir, de ser e nos modifica. Se nos modifica, é educação, ok? Ficou claro, pessoal? Acredito que sim, né? Então, tudo aquilo que interfere no desenvolvimento integral do ser humano ou de um grupo que o modifica é educação. Perceberam que a partir dessa compreensão, seja qual for o fator natural ou social, qualquer coisa que transforme o sujeito é educação. Agora vamos pensar um pouquinho nas categorias de educação. Afinal, você deve estar pensando, bom, mas a educação que acontece nas escolas, no colégio, é a mesma educação que acontece em outros ambientes, até aqueles não intencionais, por exemplo, quando a gente faz um passeio a um bosque, a um zoológico e aprende coisas lá. Que tipo de educação é essa? Então, o professor Libânio, ele também categorizou esses vieses da educação, esses diferentes meios de se educar, ok? Existem situações sistematizadas de educação em que há uma intencionalidade clara de educar e existem situações não intencionais de educação, ok? Nós vamos ver agora 3 categorias que o professor Libânio utilizou. A primeira categoria que o professor Libânio nos traz é a educação informal. Como o próprio nome já diz, né, esse prefixo in significa não é pensado formalmente. O que é a educação informal? Todas as ações e influências exercidas pelo meio, ambiente sociocultural, por meio das relações. Por exemplo, as relações familiares, né? Independente de haver intencionalidade, o meio sociocultural nos educa, nos transforma. Não que necessariamente haja intenção das pessoas que estão ao nosso redor, ou dos objetos, ou do ambiente em geral, ou da própria cultura, mas eles de alguma forma nos modificam. Então, essa categoria é a educação informal. Ficou claro? A educação informal, toda troca com o meio que não há intencionalidade clara e sistematizada de educar, mas há educação, há transformação, ok? A segunda categoria que o professor Libânio traz é a categoria educação não formal. A educação não formal, ela dá um passo além da educação informal. Por quê? Ela acontece em instituições educativas com algum grau de sistematização e de estruturação, por exemplo, meios de comunicação sociais, associações de bairro, museus. Esses ambientes, eles têm finalidade educativa um pouco mais clara do que os ambientes informais, entretanto, eles não são considerados oficiais, não nos fornecem um diploma ao final, né? Não nos dão a oportunidade de avançar na carreira em si, mas eles são instituições direcionadas ao ensino. Pensem comigo, gente, atualmente os meios de comunicação social de massa, como por exemplo a internet, né? Pensem no YouTube.
que é uma plataforma de internet em que qualquer pessoa pode expor ali algo que ela queira transmitir e até mesmo ensinar. Pense nos tutoriais. Com certeza você já se serviu de um tutorial, não é? Para aprender alguma coisa. Então, o YouTube é considerado um eixo, uma plataforma de educação não formal. Por quê? Porque há uma intenção de educação, então lembrando que educação é tudo que influencia no nosso desenvolvimento, nos transforma. Entretanto, não é uma instituição formalizada, legalizada para o ensino. Deu para compreender? Vamos recapitular então. Educação informal, qualquer relação com o meio que nos transforme. E não há sistematização, não é uma instituição claramente montada para o ensino, ok? Mas há processos de transformação. Educação não formal, há intencionalidade educacional, ok? Porém, não é uma instituição formal que nos garante, por exemplo, passar de ano, né, de uma série para outra e avançar até conseguir nos formar e ir para a universidade, por exemplo. Não é algo regulamentado, não é algo em que há uma legislação específica que orienta essa educação, compreendem? Mas há finalidades educacionais, ok? Por exemplo, os museus, quando a gente visita um museu, quanto de conhecimento ele nos presta, ok? A gente aprende uma série de coisas ali. Entretanto, o museu não é uma instituição criada para educar de forma formal, certo? A educação formal, como terceira categoria, essa fica mais fácil de compreender, onde há objetivos educativos explícitos e uma ação educacional institucionalizada, ou seja, uma instituição criada e estruturada para educar, mesmo que fora do ambiente escolar propriamente dito. Por exemplo, as escolas de educação profissional, as escolas de inglês, por exemplo, ou de outras línguas, né? Outras escolas que nos formam. Então, pensem na educação formal como sinônimo de escola, instituto de educação. Ficou claro, então? Ficaram claras essas três categorias? Ficaram? Bom, leia também o seu material, isso vai te ajudar bastante a compreender melhor os conceitos, ok? Vamos avançar um pouquinho mais então na nossa aula. Bom, a educação formal e a educação não formal, elas são sempre perpassadas pela educação informal. O que quer dizer isso? Quando nós procuramos uma instituição educativa, obrigatoriamente, como é o caso da escola básica, do ensino médio, né, ou universidade, ou outros cursos, outras escolas, nós levamos para essa escola os conhecimentos anteriores que obtivemos da educação informal. Então, é importante lembrarmos que essas três categorias, elas se entrelaçam. Pensem comigo, gente, ninguém deixa para fora da escola aquilo que já sabe, aquilo que toda a sua vida te ensinou, né? As modificações que você sofreu ao longo da vida, na família, na igreja, em outros espaços, ok? Todo mundo leva isso para a educação formal, os professores da mesma forma. Trazem a sua bagagem cultural, educacional, que não veio de instituições educativas formais. Então, nós podemos dizer que as três categorias de educação se entrelaçam. Uma atravessa a outra, não são categorias isoladas. Uma transforma a outra, inclusive, ok? A educação formal e a não formal se interpenetram, pois os alunos das escolas formais são também agentes de outras esferas educativas. Deu para compreender? Da mesma forma, outros agentes da escola, como professores, funcionários. Então, somos pessoas que carregamos nossas experiências para o espaço escolar, ok? Da mesma forma, carregamos as experiências adquiridas com a educação formal para os espaços informais. Então, aquilo que a gente aprende mais técnico, mais científico, também vai para a nossa vida, ok? Deu para compreender? Vamos seguir. Entendido agora o conceito de educação, vamos pensar um pouquinho no conceito de pedagogia, né? O que é a pedagogia? A pedagogia é a ciência que estuda a educação,
ok? Então, todos esses fenômenos que nós dissemos, as 3 categorias de educação, todos os espaços de transformação do ser humano, são educação. A pedagogia é a ciência que estuda a educação. Ela estuda a prática pedagógica, né, a prática educativa e propõe também teorias para a prática, ok? Alguém já perguntou para você, o que é pedagogia? Você vai ser pedagogo, né? E aí, o que você respondeu? A pedagogia é um curso de graduação ou é um curso que forma professores? Deu para compreender agora que a pedagogia é muito mais que isso? A pedagogia estuda todo fenômeno educativo. Então, a pedagogia analisa o sujeito que se educa, né? Quem é esse aluno? A pedagogia analisa os processos de educação realizados pelo professor. A pedagogia analisa os saberes que são ensinados. Tudo isso faz parte da teoria pedagógica. Ok? Observe esse esquema dos objetos de estudo da pedagogia, que vai facilitar um pouco a sua compreensão. Ok? Então, quando você se formar pedagogo, o que você será? Professor apenas? Não, você será um especialista em educação. Você pode trabalhar em qualquer área relacionada à educação. Então, você pode trabalhar com os alunos na prática? Sim, você pode trabalhar na gestão de escolas, sendo diretor, assistente de direção, coordenador. Você pode trabalhar também nas universidades, pesquisando educação e produzindo conhecimento científico. Você pode trabalhar em instituições não formais de educação, colaborando para esses processos, como ONGs ou outros processos comunitários. Você pode trabalhar, inclusive, em empresas. Nossa, professora, mas em empresas por quê? Ora, nas empresas também não há processos educativos? Também não há ali troca de saberes para que haja rendimento na empresa? O pedagogo pode coordenar esses processos, ok? Todas essas são atuações do pedagogo, ok? Agora sim a gente consegue chegar à pergunta inicial, ao nome da nossa disciplina. O que é e para que serve a didática? A didática, então, pessoal, é um ramo da pedagogia. É uma disciplina que está dentro da ciência pedagógica, ok? A didática se preocupa basicamente com a investigação e a proposição de teorias acerca do ensino, ok? O Libânio conceitua a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se relacionam entre si de modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa. Percebem agora, pessoal, que a didática está estritamente ligada, então esse ramo da pedagogia está estritamente ligado ao processo de ensino e ao processo de aprendizagem, ok? O professor, ele precisa compreender a finalidade do ensino. Então, por que eu ensino o que eu ensino? O que eu quero com isso? Qual que é o meu objetivo, ok? Quem eu pretendo formar? Que sociedade eu quero formar ensinando tal conteúdo? O professor também, ele se preocupa em ensinar os conteúdos adequados para os seus objetivos. Então, eu ensino tal conteúdo ou ensino outro. Ele escolhe os conteúdos determinados numa determinada esfera legal e numa determinada esfera educativa dentro da sua própria escola. Então, dentro daquele meandro de conteúdos, o professor escolhe conscientemente qual conteúdo ensinar. Isso é fruto da didática. É nesta disciplina que a gente aprende como escolher o que ensinar e por que ensinar. Além disso, o como ensinar também faz parte da didática da nossa disciplina. Que método eu vou utilizar que deve estar aliado, alinhado com a minha finalidade. Perceberam? Então, a didática ensina que precisamos pensar na globalidade do processo de ensino. O que ensinamos, por que ensinamos e como ensinamos. Além disso, como o aluno aprende. A didática trata, então, dos processos de ensino e de aprendizagem especificamente, ok? Então, não é uma disciplina que vai ensinar técnicas de ensino. Lembra do início da nossa aula? Didático não é simplesmente quais são as técnicas que eu preciso utilizar para ser um bom professor. É muito mais que isso.
ok? A técnica, nós vamos dizer, que é o final da linha. Eu preciso antes saber por que eu ensino, o que eu ensino e como eu ensino, ok? A técnica de ensino vai servir ao meu objetivo. Se um professor não tem clareza de que homem ele quer formar, de que sociedade ele quer colaborar para que se forme, então técnicas de ensino são simplesmente técnicas, nada mais do que isso, ok? Ficamos por aqui então. Você conseguiu compreender? Hoje nós trabalhamos o conceito de educação, nós trabalhamos o conceito de pedagogia, trabalhamos também o conceito de didática. Conseguem perceber? A didática está dentro da pedagogia e a pedagogia estuda um fenômeno muito maior que a educação. Certo? Não esqueça, aluno, faça a leitura dos livros. Eu deixei também algumas leituras complementares para que você amplie os seus conhecimentos. Certo? Muito obrigada. Nós nos vemos na aula 2. Até lá!